E aí o ministro Alexandre de Moraes deu uma bronca nos advogados e subiu um pouco o tom. Vamos ver isso? Também afasto a alegação de cerceamento de defesa. E afasto, e gostaria aqui de dizer que da tribuna não foram ditas frases corretas. Nós temos aqui advogados, magistrados, membros do Ministério Público, nós temos o dever de lealdade com os fatos. Eu tenho aqui todas as certidões de acesso integral de todos os advogados a todas as provas do processo. Não é cabível que um advogado, doutor, venha aqui nessa tribuna e diga que não tenha tido acesso a todas as provas do processo. Isso é um absurdo processual que se faça. Eu tenho aqui o senhor, o seu escritório, tudo aqui certificado, tiveram acesso ao apenso 1 do inquérito 4955, que é a delação do Corréu. O fato do senhor querer a gravação da delação que não se encontra nos autos, veja, isso não é cerceamento de defesa, porque ninguém pediu para que viesse aos autos quando houve a denúncia do Ministério Público. Então, Vossa Excelência, assim como todos os advogados, tiveram integral acesso aos autos. Eu queria, professor Cláudio Couto, falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, porque tem um ponto importante que eu queria trazer, que é esse argumento de que não deu acesso a tudo o que eu queria, está cerceando o direito de defesa. Isso é uma coisa que o Moraes vira e mexe tem que responder, porque ele também conduz outros inquéritos no Supremo Tribunal Federal, muitos deles sigilosos, e que não é possível mesmo dar acesso a tudo, sob prejuízo das investigações. Então, o Moraes subiu o tom ali porque se irrita com esse tipo de postura, sendo que ele garante que isso foi concedido tudo certinho no caso aí da Marielle, né? É isso mesmo. A gente viu, inclusive, isso acontecer aí em alguns dos casos de inquéritos, né, que envolvem, por exemplo, a família Bolsonaro, né? Esse caso da joia, o caso mesmo, enfim, do 8 de janeiro, muitos dos réus aí também dizendo que não tiveram acesso a todas as informações. E, claro, de novo, né, a gente está falando de estratégia da defesa, né, desqualificar o processo, dizer que não houve direito à ampla defesa, que, portanto, há ali um vício, e havendo um vício processual, você pode cancelar todo o processo, né, mas, de novo, né, mesmo que isso fosse verdade, né, e me parece que, pelo jeito, não é, vai recorrer a quem? Vai recorrer ao próprio Supremo, e se o próprio Supremo considera que tudo foi oferecido, não há muito para onde correr. Então, é um caso que a gente entende a irritação do ministro. Veja, em outras situações, ele também foi bastante duro com aquilo que considerava que foram questionamentos de má-fé à atuação dos tribunais em que ele atuava. Eu falo dos tribunais porque, além do STF, ele atuava também, até muito pouco tempo, como presidente do TSE, e a gente viu, por exemplo, que foi uma das consequências para aquele questionamento que o Partido Liberal fazia da integridade das urnas eletrônicas, que acabou culminando naquela multa milionária, né, de quase 23 milhões de reais naquele momento, né, por litigância de má-fé. Então, eu diria que são problemas de alguma forma parecidos, né, aquele, né, e esse agora, né, da crítica dura, né, mais do que da crítica, da reprimenda muito dura que o ministro Alexandre de Moraes fez aos advogados de defesa. Eu acho que é um pouco isso, né? Entendendo que há aí um jogo que não é um jogo leal, um jogo que faça sentido, que seja aceitável no âmbito de um processo. E daí, claro, ele vai para cima do pessoal. E é um juiz bastante duro, né? Diga-se de passagem. Queria te ouvir sobre isso, Capelli. Eu queria complementar o professor Cláudio Couto em relação a esses vícios que as defesas estão tentando argumentar aí para, de alguma forma, desvalorizar as acusações, porque esses aspectos formais apontados pela defesa, eles se repetem na Câmara dos Deputados no processo que pode levar à cassação do deputado federal Chiquinho Brazão, no Conselho de Ética da Câmara, porque a defesa de Chiquinho Brazão, no documento enviado ao Conselho de Ética, não rebate o fato dele ser ou não mandante do assassinato de Marielle. O ponto central ali é o seguinte, que o crime teria acontecido em legislatura anterior e que, portanto, Chiquinho Brazão não pode ser cassado, uma vez que o crime teria acontecido em outra legislatura.
É o mesmo argumento, por exemplo, usado para arquivar o processo contra o deputado André Janones por rachadinha. O Boulos foi o relator do processo e falou, olha, a rachadinha, não sei se teve, se não teve. A Polícia Federal está investigando. Mas, como é de uma legislatura anterior, não podemos aqui no Conselho de Ética instaurar um processo e caçar o Janones por conta de uma questão formal. E é exatamente esse ponto, inclusive citando o caso Janones relatado por Boulos, que Chiquinho Brazão está se apegando para não ser cassado no Conselho de Ética e manter o seu cargo de deputado federal.